Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Cristo em Nós. É um prazer tê-los aqui novamente. Meu nome é Sabrina Luiz e essa é minha irmã Isabelle Emily, prazer. E nós já tivemos a primeira parte do podcast com o assunto sobre santificação, que é um assunto que Deus está chamando a nós estudarmos e aprofundarmos a palavra dele a cada dia, porque é um assunto para a verdade em que nós estamos vivendo a verdade presente. E hoje nós vamos estar comentando o tema Como ter a mente do remanescente fiel. Porque a gente comentou um pouco sobre o processo, da santificação, o que Jesus quer fazer em nós, que a força não vem de nós mesmos, mas sim de Cristo. E a gente sabe que o remanescente é aquele, digamos assim, o finzinho, a parte importante, como se fosse o último fio do tecido, o que restou, mas é o que vai proclamar a todo mundo o caráter de Cristo, é o que vai vindicar o caráter de Cristo neste mundo. E é isso que nós vamos conversar hoje, Isabelle? Como ter a mente do remanescente fiel? Antes de iniciarmos o nosso estudo, Isabelle, você pode orar para nós? Posso sim. Oremos. Senhor Jesus, esteja conosco durante esse estudo tão abençoado. Sabemos que é uma mensagem extremamente importante para as nossas vidas e as nossas famílias, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Esteja conosco, mande seu Santo Espírito, para que possamos entender da forma que o Senhor quer que possamos entender essa mensagem e colocá-la em prática também. Em nome de Jesus, amém. Amém. E assim, como história-chave, a gente poderia colocar várias histórias da Bíblia que encaixaria nesse assunto, mas a gente escolheu aqui, baseado no livro Santificação, que a gente está estudando no grupo do WhatsApp Cristo em Nós, a gente decidiu pegar a história de Daniel e seus amigos. Eu não veria, assim, personagem melhor para falar sobre a mente do remanescente. Porque a história de Daniel e seus amigos, quando iniciou ali na Babilônia, como escravos, de Nabucodonosor, eles começaram já com uma situação que ou moldaria a mente deles para a eternidade, como remanescentes de Deus ali naquele reino, ou deixaria eles como iguais a todos os outros jovens que estavam ali. E foi com relação à alimentação. É um assunto polêmico para alguns, mas de grande importância, que Jesus quer restaurar fortemente nos nossos corações. É a alimentação. É polêmico porque é exatamente o ponto em que Satanás quer fazer com que a gente caia. É exatamente o que Satanás quis fazer com que Adão e Eva caíssem e conseguiu. E assim foi indo durante toda a história. Na parte do dilúvio, onde fala na Bíblia, também as pessoas começaram a comer e beber o que queriam. Resultou em quê? No pecado, que foi indo para Sodoma e em Gomorra. Então a gente vê que a negligência com o apetite causa o pecado. Digamos assim, é a primeira parte que, se a gente com Cristo vence o apetite, nós teremos o poder de Cristo para nós vencermos qualquer outra tentação. Mas também, se a gente cai no apetite, a nossa mente vai ficando embodocada, a gente não consegue ter comunhão com Cristo. E imagina, Daniel e seus amigos, Isabelle, eles estavam lá no reino, eles estavam em nome de Deus, eles eram de famílias cristãs. E qual que era o dever deles? Já que Jesus ele coloca a missão na nossa vida de acordo com o momento que a gente está vivendo. Ou seja, no reinado de Nabucodonosor, Daniel e seus amigos estavam fazendo a missão de Cristo. Como que eles iriam fazer isso, mesmo longe dos pais? Sim. Porque eles eram jovens, adolescentes, poderiam muito bem ter chegado no reino, visto aquela mesa farta e falado assim, nossa, eu nunca tive isso na minha casa, agora é a oportunidade de eu comer tudo. Mas eles sabiam que eles estavam em nome de Deus. Exatamente. E eles decidiram não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E eles pediram ao chefe dos eunucos para avisarem Nabucodonosor, para não darem nada daquele alimento para eles, porque eles queriam somente frutas, sementes, cereais, porque eles sabiam que através de uma alimentação saudável, eles conseguiriam ter
plena conexão com Cristo. Exatamente. Interessante, Sabrina, é que como até foi comentado, né, que a primeira tentação de Adão e Eva foi através do apetite. Sim. E no podcast anterior, nós estivemos falando sobre a santidade e como que a gente perde a santidade. É através do pecado. E o pecado é uma escolha. O pecado não é algo que a gente ganha na genética, que vem aí de hereditariedade, mas é uma escolha nossa. A gente escolhe se a gente quer pecar ou se a gente não quer pecar. Se a gente quer fazer a vontade de Deus ou não. E da mesma forma é com a alimentação. Porque a gente pode ver que através da escolha de Adão e Eva, que eles escolheram não obedecer a Deus através da alimentação, eles perderam a santidade. Interessante, Sabrina, que a primeira tentação de Jesus Cristo foi através da alimentação também. Sim. E com Daniel e seus amigos também foi através da tentação. Da alimentação. Isso, da alimentação. Então, a gente pode ver algo muito interessante. Eu gosto até de uma frase que fala assim, olha, eu vou ler aqui para vocês, que fala assim: a primeira grande tentação teve que ver com o apetite, a segunda com a presunção, a terceira com o amor ao mundo. Satanás tem vencido seus milhões tentando a condescender com o apetite. Alcançando este objetivo, Satanás pode vir com as suas outras duas tentações principais e encontrar pronto acesso. Suas múltiplas tentações provêm destes três grandes pontos principais. Então a gente vê que se o inimigo de Deus tem acesso a nós através do apetite, ele vai ter acesso a nós na presunção e no amor ao mundo. É uma sequência, né? Exatamente. Se você cai no primeiro, a chance de você cair nos outros dois é grande, né? Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Sim. Por eles terem cedido ao apetite, eles tiveram a presunção e o amor ao mundo. Mas Jesus, com a mesma carne que a nossa, da mesma forma como nós somos, na mesma humanidade como nós somos, ele foi tentado. Mas, diferentemente de Adão e Eva, ele não foi tentado e ele caiu, mas ele foi tentado e pela fé ele venceu. E através dessa fé que Jesus venceu, ele está olhando para Sabrina, por exemplo, e falando: Sabrina, eu venci para te dar vitória. Eu não venci somente para você me olhar e você falar: nossa, meu Jesus, ele venceu e eu não posso vencer. Mas até na questão da alimentação, Jesus venceu para nos dar a vitória. E aí é nisso que a gente pode ver algo maravilhoso, que é o que a gente até comentou um pouquinho sobre isso no podcast passado. Que o objetivo de Jesus vir nessa terra era para que ele pudesse restaurar aquilo que foi perdido. E da mesma forma, com cada um de nós perdemos o Éden. E a única maneira que nós podemos ter o Éden novamente é através do vencer o apetite, de nós termos a alimentação segundo a vontade de Deus. Afinal, ser cristão é ter uma vida de sacrifício e renúncia, né? É ter domínio próprio. E eu acho que domínio próprio é o que super combina com a questão da alimentação. A gente pode citar aqui o exemplo de Esaú. A Bíblia diz que ele era acostumado a satisfazer o eu. Quanto mais ele pensava nele, quanto mais ele olhava para ele, mais ele caía. E ele caiu, aceitando um prato de lentilha em troca da sua primogenitura. E a mesma coisa é com a gente. Quanto mais a gente olha pra gente, a gente vê que a gente não consegue. Aparece um alimento, né, gostoso e que não faz bem para a saúde. Se a gente olhar para nós mesmos, se a gente for acostumado a sempre satisfazer o nosso eu, sempre ter uma justificativa, uma desculpinha, o que a gente vai falar? É só hoje. Hoje é o dia da gracinha. Nossa, quanto a gente já passou por esse dia da gracinha aqui em casa, né? De falar assim, a nossa vida de segunda a sexta é saudável, mas no sábado e no domingo, de vez em quando pode. Isso a gente foi vendo que ao invés de nos fortificar pra gente estar sempre crescendo em Cristo, estava lá no retrocedia. A gente estava retrocedendo a cada vez. E aí, por exemplo, a gente condescendia com o apetite no sábado e no domingo e na segunda para voltar. Nossa, era uma dificuldade, dava vontade de comer as coisas, as guloseimas, tudo de novo. Foi quando a gente decidiu tirar o dia do lixo, né? Como muitos falam, o dia da gracinha,
Por quê? Porque nós precisamos estar em domínio próprio o tempo todo. Então, não é porque a gente teve um dia, assim, de guloseimas que a gente precisa ter ele sempre. Afinal, olha só essa frase: hábitos errôneos no comer e beber conduzem a erros no pensar e no agir. Se nós queremos ter a mente do remanescente fiel, a mente, ela controla tudo. Ela controla as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E para a gente ter uma mente saudável, a gente precisa ter hábitos saudáveis também no comer e beber. E assim, nós duas, a gente sempre foi vegetariana, né? A gente teve uma alimentação vegetariana desde pequenininha, desde o ventre. Os meus pais, os nossos pais, né, na verdade, já tinham feito essa escolha, essa decisão. E assim, pra falar a verdade, até certo tempo pra cá, a gente achava que a gente, né, era o exemplo, digamos assim, de uma alimentação saudável. Só que a gente era exatamente aquele tipo de vegetariano que comia chocolate, que comia doces, tomava massa, tomava leite, coisa com queijos. E, assim, aqui em casa a gente nunca foi de comprar leite, essas coisas, mas é aquilo que eu comentei aqui com vocês. No dia, de vez em quando, a gente ia lá e comia. Às vezes ia para um lugar, a gente ia e tomava. Era desse jeito. Então, a gente, né, começou a ver, gente, que tipo de sacrifício é esse que a gente está fazendo por Cristo? O que isso está beneficiando a nossa vida espiritual com Deus, né? O nosso momento de comunhão. Porque quanto mais a gente se entrega às paixões carnais, às coisas desse mundo, menos a gente vai conseguir se conectar com Cristo. Exatamente. Então, a mente realmente fica cheia. Você fica com sonolência, você fica cansado, você não consegue prestar atenção quando você pega uma Bíblia para ler. E, assim, é só o Espírito Santo mesmo que começou a colocar isso no nosso coração, que a gente precisava mudar. E nunca é tarde para mudar, foi o que a gente sentiu. E a gente começou a ver que a gente precisava ter um propósito mais elevado. Porque o céu, ele... claro, quando a gente estiver lá, a gente vai ver que o que a gente pagou aqui, né, não foi nada comparado ao céu. Só que não é pra, assim, qualquer um. Quando a gente for chegar no céu, a gente não vai ter a comida que a gente come aqui se a gente não come saudavelmente. Então, se a gente quer ir pro céu, se a gente quer ser um remanescente fiel, a gente tem que começar a viver um pedacinho do céu aqui, hoje, em nossos lares. Inclusive, Sabrina, recentemente eu vi um vídeo que, assim, é um vídeo ilustrativo. Mas o que foi mostrado nesse vídeo não é mentira. Porque estavam as pessoas como se fosse num lugar como se fosse o céu. E aí elas estavam lá todas felizes, a música de fundo, várias flores, tudo maravilhoso. Mas é quando chegou na hora da alimentação, eles olharam um para o outro e eles falaram assim: mas aqui não tem chips? Aí eles falaram: cadê os chips? E todo mundo entrou no pânico, gritando: cadê os chips? E depois eles falaram: cadê as redes sociais? Cadê o celular? E a gente pode colocar, claro, isso foi uma ilustração, mas o nosso caráter não vai ser mudado de um estralo de dedos quando Jesus voltar. Então, se a gente está enchendo o nosso estômago com coisas que não agradam a Deus, com coisas mundanas, apetitosas, mas que fazem parte das iguarias deste mundo, quando a gente chegar lá no céu, vamos imaginar que a gente chegue lá no céu gostando dessas coisas, a gente vai continuar gostando dessas coisas. A gente vai continuar gostando de comer coisas que não agradam a Deus. E a gente vai chegar lá no céu e a gente vai ver que é um lugar muito ruim, um lugar sem graça, porque aquelas coisas que a gente gostava nessa terra não vai ter mais lá no céu. Interessante, Sabrina, que você falou sobre a infância, né? Sim. E você falou que nós somos aí vegetarianas desde a infância. Interessante que muitas coisas a gente comia, mesmo sendo vegetarianas, mas eu falando aqui particularmente por causa de ter dos nossos pais terem nos educado a não comer carne, nos ajuda a gente deixar coisas para trás, porque a gente aprendeu desde a infância a ter o domínio próprio.
nessa questão. Então, mesmo que a gente tomava leite, comia coisa com queijo, mas sempre o domínio próprio estava reinando. Na verdade, a vontade de Deus. Né? Exatamente. Os nossos pais sempre nos ensinaram que a vontade de Deus é aquilo e ponto. E que a gente devia obedecer por amor a Ele. Por tudo que Ele fez por nós, por todas as dádivas, né, que Ele coloca em nossa vida, o mínimo era a gente obedecer. Exatamente. E a gente pode olhar para a história de Daniel e acharmos que Daniel e seus amigos tomaram a decisão de não se contaminarem com as iguarias do reino, porque eles tomaram aquela decisão naquele momento. Mas não. Quando a gente olha a história, quando a gente vai mais a fundo na vida de Daniel e seus amigos, eles tomaram essa decisão porque lá atrás, na infância deles, eles foram educados por seus pais a não se contaminarem com as coisas deste mundo. Então, quando eles chegaram lá no reino, eles tiveram que decidir, mesmo que os nossos pais não estão aqui, mas o Senhor Jesus está aqui conosco. Então, nós vamos obedecer o Deus dos nossos pais ou nós vamos colocar o nosso eu acima de todas as coisas? E algo que é interessante, porque para os papais principalmente, papais e mamães, o que vocês têm colocado na mesa para os seus filhos comerem, para a sua família comer? Porque o que vocês plantarem na infância dos seus filhos será colhido na juventude deles. Daniel e seus amigos, eles eram jovens quando eles já estavam em Babilônia. Mas a plantinha que foi colocada no coraçãozinho deles quando eles estavam lá na infância, floresceu, deu bons frutos para a honra e glória do nome de Deus. Sim, não é à toa que a Bíblia diz, né? Eduque os pequenos no caminho do Senhor, porque eles nunca mais vão se desviar dele. Do caminho, né, do Senhor. Porque, assim, trazendo um pouco na parte científica, da primeira infância, principalmente, que é a fase que a gente trabalha aqui na missão, né, do nosso Ministério Familiar, é o seguinte: o nosso cérebro é formado por conexões neurais. Essas conexões são nada mais, nada menos que, as coisas importantes que você viveu na vida, sabe? Aquilo que ficou marcado na sua vida, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E 90% dessas conexões neurais se formam até os 3 anos de idade. E é exatamente a faixa etária que a gente trabalha aqui. E aí a gente vê que, tudo que a criança aprende até os 3 anos de idade, vamos trazer aqui para o nosso estudo, né, com relação à alimentação. Se até os 3 anos de idade a criança comeu doces, biscoitos, pães, refrigerante, qualquer coisa assim, industrializados, a propensão dela ter obesidade, dela ter alguma doença crônica, diabetes, é muito grande. Porque é exatamente a primeira infância que marca no cérebro dela, né, o que ela será no amanhã. Agora, se os pais soubessem que nesses 3 primeiros anos de idade, se eles colocassem ali na criança alimentos bons, saudáveis, frutas, verduras, vegetais, a criança com certeza vai crescer com esse hábito de vida, com esse estilo de vida. E vai fazer grande diferença para ela na juventude. É o que a gente sente, né, Isabelle? E eu imagino que é o que Daniel e seus amigos sentiram. Igual a Isabelle falou, não foi do nada que eles chegaram lá e tomaram uma decisão que, saiu da cabeça e, né, do nada. Não, olha só o que diz essa frase. É o tempo de formar hábitos bons, adquirir e conservar o poder do domínio de si mesmo. A juventude é a estação da semeadura. E a semente lançada determina a colheita, tanto para esta vida como para a vida futura. Se vocês, papais e mamães, querem que seus filhos sejam jovens de valor, jovens que têm a mente do remanescente fiel, que estão ali firmes nos princípios, custe o que custar, se eles estiverem em influências ruins, se eles estiverem em ambientes que não favorecem, né, os princípios de Deus, mas eles vão se lembrar daquilo que vocês ensinaram para eles. E o resultado, né? As consequências sempre vêm. A colheita, ou para o bem, para a eternidade, a vida eterna, ou para o mal também. Sempre há consequências. E sem contar que essa questão onde vem falando em Provérbios, né? De eduque a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, não se desviará dele. A gente pode colocar não somente na questão da alimentação, mas espiritual também. Porque já é confirmado, né, pela ciência,
que a criança, quando ela tem um bom estilo de vida, ou seja, uma boa alimentação, não somente alimentação, mas também ela é ativa, ela brinca, ela toma luz solar, ela respira um ar puro. Então, a gente vê que é um conjunto, não é somente uma coisa. Ela é uma criança mais tranquila. Agora, quando a criança, ela come mais doces... Vamos colocar doces, né? Que eu acho que é o mais forte para criança. Doces, ela tá na frente das telas, vendo desenhos, videogame, essas coisas assim, que aparentemente é tudo bem, mas ela não tá tendo esse momento de criança brincando, tomando luz solar e tudo mais. Automaticamente ela vai ser uma criança mais irritada. Ela vai ser uma criança que ela não vai concentrar naquilo que os pais estão falando. Vai ser difícil ela ter qualidade de sono. Exatamente. Vai ficar agitada, né? Quando a mãe ou o pai quiserem conversar com a criança, ela não vai ter concentração, ela não vai prestar atenção. Quando os pais quiserem colocar ela sentadinha para ela colorir, ela não vai conseguir ficar lá tanto tempo. Aí, colocando isso para a parte espiritual, como que uma criança que ela é agitada, uma criança onde ela não consegue ouvir os seus pais, uma criança onde ela não consegue ficar na natureza, brincar por muito tempo, ela vai conseguir ouvir a sua mãe contando histórias da Bíblia para ela? Ela vai conseguir lá na frente, quando ela já tiver juvenil, adolescente, jovem, pegar uma Bíblia e ler? Ela vai ver que a Bíblia é sem graça, porque lá na infância a sua vida foi agitada, não em brincadeiras, mas nas telas. A sua vida a sua alimentação não esteve colaborando para ela ser uma criança calma. E assim, automaticamente, quando ela crescer, ela não vai se desviar disso. Ela não vai ser uma pessoa onde ela vai poder, através da sua vida, ter um relacionamento com Deus. E automaticamente, a cada dia, ela vai estar perdendo a santidade. Aí a gente vê, né, Sabrina, como que uma coisa leva a outra. Como que a alimentação é um chamado de Jesus para as nossas famílias. Sim. A alimentação, segundo a vontade de Deus, é um chamado para cada um de nós. E, inclusive, falando sobre a infância, que eu acho que é algo tão importante, porque eu imagino que tem muitos papais e mamães aqui que estão nos assistindo, que estão ouvindo esse podcast. Nós temos aqui um convite para vocês. Nós temos aqui um convite de vocês, papais e mamães, lerem para seus filhos pequenos, ou então seus filhos que já são um pouco maiores, já sabem ler por eles mesmos, instruírem seus filhos para ler um livro abençoado, instruído por Deus e conduzido pelo Senhor para as nossas famílias. Esse livro é esse daqui, As Aventuras de Larissa. E para falar a verdade, esse livro é um livro muito especial para nós, né, Sabrina? Sim. Eu e a Sabrina, a gente cresceu ouvindo a nossa avó contando histórias para nós. Então, a gente ama quando a gente senta aos pés da nossa avó e ela vai contando histórias da sua infância, histórias onde nos aproximam mais de Jesus. E esse livro é um livro especial, onde a nossa avó escreveu várias histórias aqui da pequena Larissa, onde o seu filho, sua filha, pode estar aí aproximando mais de Jesus ao estar ouvindo essas histórias preciosas. Se você quiser adquirir esse livro tão precioso, é só você entrar em contato conosco no contato que está aqui abaixo, na descrição desse podcast. Sim, e você mencionou aí, né, sobre crianças agitadas. E um grande fator disso na alimentação são os alimentos estimulantes. Lembrando que para a gente ter um contato íntimo com Cristo, a nossa mente precisa estar movida pela razão. Por nós pensarmos e analisarmos por nós mesmos, né, o que está escrito na palavra de Deus. O que os alimentos estimulantes fazem? Fazem com que a gente pense pela emoção. Exatamente. Então, uma criança que come, vamos mencionar alguns aqui, alimentos estimulantes. Chocolate, doce, refrigerante, café, chás pretos, né? Tudo isso são alimentos estimulantes. Que não serve, assim, esse ensinamento só para crianças, mas para nós também. Se a gente quer ter um relacionamento íntimo com Cristo, com o nosso amado, nós precisamos tirar esses alimentos da nossa vida. Exatamente. Porque a gente vai estar driblando entre a razão e a emoção. E aí, como que fica? Uma vida instável? Deus quer que a gente tenha uma vida estável, baseada na palavra dele, né? E quando vierem as provações,
Se nós estivermos baseados pela emoção, nós estaremos sendo vacilados. Então, não vamos estar firmados na verdade e assim vamos deixar Jesus de lado, porque aquela emoção que estava em nosso coração não é levada pela razão. A razão pode vir as tempestades que forem. Nós estamos firmados na rocha eterna. E aí a gente pode pensar, nossa, muitos podem pensar, mas eu não tive uma infância onde os meus pais não leram a Bíblia para mim, eu não tive uma alimentação segundo a vontade de Deus, e hoje eu aqui já sou jovem, já sou adulta, eu quero seguir a vontade de Deus, e o que eu faço? Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Da mesma forma como Jesus criou o sol, a lua e mantém eles, Jesus também quer nos recriar a sua imagem. Independentemente se nós tivemos uma infância que não agradou a Deus, se nós crescemos em um lar onde era um lar conturbado, um lar cheio de brigas, onde tinham alimentações onde não agradou ao nosso Senhor, Jesus hoje e agora quer estar nos chamando para nós fazermos parte dos remanescentes fiéis. E é por isso que eu convido, Sabrina, vamos abrir em 1 João, no capítulo 2, para você que está aí acompanhando, se você tiver com a sua Bíblia, vamos abrir juntos em 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler os versos 13, 14 a 17. Sabrina, você pode ler para a gente? 13 a 17, né? Isso. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a gente pode ver aqui que Jesus, ele quer que nós possamos ser jovens, aqueles que são pais também, Jesus quer de vocês também, os que são pequenos, Jesus quer de todos nós, que nós possamos ser vencedores nele. E para nós sermos vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos primeiramente cuidar da nossa mente. E para nós cuidarmos da nossa mente, precisamos cuidar do nosso estômago. E é o que fala até em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que Jesus ele faz um convite para nós apresentarmos os nossos corpos, a nossa vida como sacrifício vivo a Deus. Mas como que a gente pode apresentar a nossa vida como sacrifício a Deus? É não nos conformando com este mundo. E aí eu faço a pergunta, será que nós estamos nos contaminando com este mundo? Se nós estivermos a cada dia, a cada momento, querendo estar mais próximos de Jesus, não vai ter tempo em nosso dia para nós estarmos deliciando nas iguarias deste mundo. E da mesma forma... Pode falar. E da mesma forma, é com a questão da alimentação. Quanto mais a gente querer alimentar daquilo que Jesus nos deu, proveu da terra, do que ele pediu para Adão e Eva comerem ao princípio, do que Daniel e seus amigos decidiram comer, não terá espaço em nosso estômago para a gente comer as iguarias deste mundo. Até a tal ponto que a gente vai olhar para aquelas iguarias que antes a gente comia e que a gente deliciava nelas, e a gente vai falar, mas eu não quero comer isso. Nossa, a gente vai ter rancor daquilo. Na verdade, Jesus até tira o nosso desejo que a gente tinha. Por exemplo, por um refrigerante, se você crer e pedir com fé para Jesus tirar o desejo de tomar refrigerante, Jesus vai tirar. Ele vai olhar e não vai sentir mais vontade de tomar. A nossa oração a Deus deve ser, Senhor, santifique-me o paladar, para que eu tenha prazer nos alimentos naturais que criaste para o meu benefício. Amém. E é esse chamado de Jesus para nós. Aqui, como nós falamos, nós comíamos chocolate. E era algo que a gente gostava. Mas, quando a gente viu que o chocolate não estava sendo benéfico para o nosso corpo, e dessa forma nós não estávamos apresentando o nosso corpo como adoração verdadeira a Deus, assim a gente começou a orar a Deus para que Ele tirasse essa vontade do nosso coração.
para que a gente não tivesse mais vontade de experimentar em nosso paladar o sabor do chocolate. E eu confesso que, Sabrina, é tão interessante que quando Deus ele tira por completo. Hoje eu nem consigo lembrar mais em meu paladar o sabor do chocolate. E quando a gente passa nas fileiras do supermercado, a gente passa lá pelos chocolates, nem dá vontade da gente comer, porque aquilo já ficou para trás. E é o que a gente sempre fala aqui em casa, retroceder jamais. O que Jesus tirou da nossa vida, não vamos voltar mais, porque Ele quer nos manter em santificação até no paladar. Sim, a santificação não é uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo que entra na vida diária. Bem, eu vou falar aqui um pouquinho para as mulheres, tá bom? Principalmente mães, esposas. No lar, o coração se forma, mas na mesa ele se conecta. E é o nosso dever como esposas, guardiãs do lar, prover um alimento que leve vida e não morte para as nossas famílias. Alimento que seja apetitoso, bonito, né? Que chame atenção aos nossos olhos, porque a gente come pelos olhos também, né? A gente vê uma coisa que tá mal feita, meio estranho, a gente já fica meio assim, né? Com o pé atrás. Mas ainda bem que até isso, Jesus, ele foi cuidadoso para com a gente. Os alimentos que Jesus criou, eles são belos, são bonitos, as cores são bem vibrantes. Então, faça uma salada de fruta para ver se os filhos não olham assim, né? Nossa, que delícia! Monte uma mesa posta. Faça questão da família sentar pelo menos uma vez no dia para comerem juntos, porque é ali que o coração de cada membro da família vai se conectar. E imagina um esposo, uma esposa, os filhos sentando para comer alimentos que são, assim, a vontade de Deus para nós, que a gente tenha uma alimentação de volta ao Éden. E ali, automaticamente, a razão vai funcionando. Os assuntos que forem surgindo vão ser assuntos que nos elevam para as coisas eternas. E por aí vai, né? Jesus vai cuidando dos detalhes. Então, muito parte realmente da escolha e da decisão da mulher. Porque o homem pode ir para a cozinha, sim, fazer os alimentos, os filhos também, mas a guardiã do lar é o dever dela. É o dever, é a missão que Jesus chamou a ela. A única coisa que ele confiou a ela foi cuidar do seu lar, da sua família. E se a gente negligenciar isso, né, automaticamente os filhos, o esposo vão cair também. Faça o teste. Às vezes, aqui em casa é muito assim. Dá vontade, às vezes, da gente comer alguma coisa, assim, que não faz tão bem. E se a mulher, guardiã do lar, está firme, e aí, por exemplo, que eu chego pra minha mãe e eu falo, mãe, eu tô com vontade de comer isso. Ela fala pra mim, vira assim, filha, olha, eu não vou comer não. Você fique à vontade, mas eu não quero retroceder nisso. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai tocar no meu coração, vai incomodar, porque a minha mãe teve um princípio firme. Agora, se minha mãe falasse, não, pode comer, eu também vou comer, ai, que vontade, acabaria que a tendência de toda a família cair seria muito maior. Exatamente. E assim, eu gostaria de convidar para vocês abrirem em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Você pode ler pra gente, Isabelle? Posso. Vem-nos falando assim: Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado de Deus para nós, como remanescentes fiéis. E assim, para sermos um povo peculiar, não é sendo iguais ao mundo, é sermos diferentes no meio dos iguais. A nossa postura com relação à alimentação, que foi um princípio que Jesus deixou pra gente, não é simplesmente para ter saúde, para emagrecer, para ficar com o cabelo bonito, a pele bonita. Isso é consequência de uma escolha certa. Mas esse princípio é realmente para nos aproximar mais de Deus. Interessante, Sabrina, que todas as vezes onde Jesus ele fez um chamado para tais pessoas fazerem uma missão especial, ele deu instruções de saúde. Então, a gente pode ver isso não somente com Daniel e seus amigos,
mas com João Batista, com Sansão, com Elias. Todos esses receberam instruções de Deus sobre saúde, sobre alimentação, sobre temperança, domínio próprio, porque ele tinha uma obra especial para fazer. E o próprio Jesus poderia muito bem começar a sua obra nessa terra, curando, fazendo milagres e tudo mais, mas antes dele começar a obra, ele teve um momento com Deus em jejum e oração no deserto. Então, ele teve que se abster da comida, ele teve que estar tendo temperança, domínio próprio, porque somente assim ele poderia estar sendo o exemplo perfeito para nós e fazendo a obra que Deus o chamou. E da mesma forma, é conosco. Jesus, ele está chamando as famílias remanescentes, o povo remanescente fiel. Cada um de nós, eu, a Sabrina, você que está nos assistindo, para nós fazermos parte dos remanescentes, mas o remanescente fiel, ele tem uma missão gloriosa diante de Deus, que é levar o evangelho eterno, Cristo vivo para as pessoas nos 4 cantos da terra. Mas como que a gente pode levar Cristo vivo para as pessoas, se quando as pessoas olham para nós, nós estamos pálidos, nós somos obesos, nós não estamos vivendo uma vida de saúde, nós não estamos alegres em Cristo Jesus? Anda um pouquinho já cansa, né? Exatamente. Como que nós podemos falar que nós seguimos a Cristo Jesus, ele é o nosso exemplo, mas nós não temos a saúde de Jesus? A gente fala que é cristão, que segue a Cristo, e quando senta em uma mesa, parece que o mundo vai acabar ali, você tem que comer até sair pelo nariz, digamos assim, né? Exatamente. A glutonaria é pecado. Porque muitos, cristãos não tomam coisas alcoólicas, porque a própria Bíblia vem nos falando sobre isso, mas muitas pessoas falam, nossa, cristão não bebe, mas come. Essa é uma frase que não devia ser nem falada por aqueles que estão olhando os cristãos. Mas se estão falando é porque estão vendo. Porque cristãos são aqueles que seguem o exemplo de Cristo. E será que Jesus, ele não bebia, mas ele comia até se tornar um glutão? Ou será que Jesus, ele comia com moderação, com domínio próprio, com temperança? E é uma frase que aqui em casa a gente usa bastante. Quando a gente está com vontade de comer uma coisa e nós estamos em dúvida se é da vontade de Deus ou não, a gente pergunta, será que Jesus sentaria nessa mesa conosco e comeria essa comida com a gente? Será que para a gente, antes da gente comer aquela comida, será que seria digna a nossa oração a gente falar para Jesus através daquela alimentação nos dá saúde ou vida? Ou através daquela alimentação a gente tem até vergonha de fazer tal oração para Jesus nos dar saúde e vida, porque a gente sabe que aquela alimentação não é segundo a vontade de Deus? Sim. E até a cura, né? Quantas vezes a gente faz orações abomináveis a Deus, pedindo a cura por enfermidades, sendo que a gente não vive o princípio que Deus deixou pra gente com relação à saúde. E a gente quer que de uma hora para outra Jesus cure a gente de um mal que é a própria consequência da nossa escolha. Né? Então, tudo isso fica para nós pensarmos. Exatamente. Tem uma frase aqui, ó. O único caminho seguro é não tocar, não provar e não manusear alimentos estimulantes ou outros que fazem mal para a saúde. É o que a Isabelle falou, né? Nem chegar perto, retroceder jamais, a gente precisa ficar atento. E sobre a glutonaria, olha o que diz. É impossível a qualquer pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Ser excessivo no comer e beber enfraquece toda a função do corpo. Então, eu vejo que entre os remanescentes fiéis, né, não tem quem sente à mesa e coma até não aguentar mais, né? Eu posso ser vegetariana e posso estar pecando diante de Deus. Sim. Né, diante dessas coisas. Tem até uma frase que fala assim, a saúde deve ser tão sagradamente cuidada como o nosso caráter. E será que nós estamos cuidando verdadeiramente da nossa saúde como o nosso caráter? E outra frase fala assim, é impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. É algo que é muito sério isso, Sabrina. Porque é algo que a gente até comenta aqui em casa, nós não somos perfeitos, estamos aprendendo sobre isso a cada dia, mas a gente fala aqui em casa, precisamos sair da mesa, não é cheios, abarrotados, mas é saciados.
Porque se a gente sai da mesa, Não aguentando comer mais nada. não aguentando comer mais nada, estamos sendo glutões. Agora, se estamos saindo da mesa com vontade de comer mais, esse é o ponto ideal, porque nós comemos para apenas satisfazer as necessidades do nosso corpo, mas nós também estivemos obedecendo os mandamentos de Deus. E, inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, nos fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se queremos fazer as outras coisas para a glória de Deus, assistir coisas que Deus agrada, falar da forma que Jesus fala, viver de forma humilde, mansa de coração, vestir de forma que Jesus agrada, ter amizades que Jesus agrada, primeiramente, assim como veio falando em 1 Coríntios 10, 31, precisamos comer e beber para a glória de Deus, porque somente assim poderemos fazer as outras coisas para a glória de Deus. E como deve ser a alimentação do remanescente fiel? Aí tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês, é um textinho que fala assim: seria bom cozinharmos menos e comermos mais fruta no seu estado natural. Estamos chegando ao tempo em que as receitas culinárias não serão mais necessárias, pois o povo de Deus aprenderá que o alimento que Deus deu a Adão no seu estado sem pecado é melhor para manter o corpo num estado sem pecado. Ou seja, se queremos viver num estado sem pecado, assim como Adão, antes dele pecar, porque esse é o chamado de Jesus para as nossas famílias, precisamos comer comidas, alimentos onde o Criador já preparou, já nos presenteou de forma linda e maravilhosa. Mais próximo do natural, né? Inclusive, muito hoje tem os produtos veganos, né? Mas vegano industrializado não quer dizer que é saudável. Exatamente. Então, nós podemos também cair nesse erro. E a mesma coisa que a Isabelle falou, quando eu comecei a cozinhar muito aqui em casa, fazer pratos especiais, tudo meu era transformar uma maçã em um pavê de maçã. Era pegar uma manga e transformar em um mousse de tal jeito. E assim, claro, tem como fazer coisas saudáveis, né? Que prevaleçam a fruta, né? O alimento original como realmente é. Mas quanto mais parecido com o original, de realmente ter ali a fruta, de realmente ter o legume, né? Menos cozimento, mais cruz. Isso tudo vai ajudar para nós termos a mente, né, do remanescente E fiel. é assim a promessa de Jesus a nós, porque não podemos esquecer que Jesus quer dar a sua promessa para nós individualmente, para as nossas famílias. Mas a promessa, ela é por uma condição, que a condição é obediência. Quando nós temos obediência, quando nós temos obediência em Cristo Jesus, até na questão da alimentação, Ele quer nos dar a promessa. E a promessa não é somente vida, saúde, mas é uma promessa especial, que fala assim: como nossos primeiros pais perderam o Éden em consequência do apetite, nossa única esperança de o reconquistar é por meio da firme negação do apetite. Ou seja, Jesus quer nos dar o presente especial, fazer com que as nossas famílias, nós individualmente, possamos voltar ao Éden, ao nosso lar original, para que possamos viver em plena santidade, para que possamos viver diante da glória de Deus. Mas para isso, como falou aqui, precisamos da firme negação do apetite, daquilo que Jesus não agrada, porque Ele está nos chamando hoje e agora para nós voltarmos ao original. E assim, ao vivermos a vontade de Deus no ordinário, no dia a dia, Jesus transformará o ordinário em extraordinário. Então, as nossas famílias, antes que eram glutonas, conversavam de coisas mundanas, Jesus colocará anjos celestiais em nosso lar. E nós só conseguiremos falar de coisas que Jesus agrada, porque a cada refeição, Jesus, pela fé, nós teremos certeza que Ele estará conosco, sentado conosco e alimentando conosco aquele alimento. Sim, amém. Inclusive, a parte da alimentação é uma questão do poder do hábito, né? Hoje, talvez você pegue um brócolis e ache horrível, não consiga comer. Mas um hábito, ele leva de 5 a 7 dias para ser formado, para você conseguir concretizar aquele hábito. Então, comece hoje com frutas, com legumes, cereais. Se você não achou gostoso, continue persistindo,
Porque Jesus vai te dar o gosto em pegar uma coisa criada por ele e deliciar com a boca boa, né? Como dizem. Exatamente. E é aquela questão, muitas vezes hoje não estamos com uma alimentação totalmente crua, onde nós pegamos as frutas, colocamos lá todas lindas, maravilhosas, pegamos os legumes, as verduras, os cereais, colocamos em nossa mesa e nós temos prazer em comer aquilo. Muitas vezes hoje a nossa alimentação e a da nossa família não é totalmente crua, mas podemos fazer formas, podemos ter meios onde a cada dia vamos estar nos aproximando e caminhando para essa alimentação, para a alimentação original que Jesus nos chamou. E esse meio, a gente, na hora da refeição, ao invés da gente colocar um montão de salada, e a gente come assim, nossa, eu não tô mais aguentando salada, a gente vai colocar um pouquinho de cozidos, um pouquinho dos quentes, e a maior parte da nossa refeição vai ser os crus. E assim, a cada dia que passa, a gente vai ver que os cozidos, eles não estão mais fazendo parte do nosso paladar. Porque a gente vai a cada dia diminuindo a porcentagem dos cozidos e aumentando a porcentagem dos crus. Até que em certo ponto vamos estar verdadeiramente comendo o original. Mas a cada dia fazendo aquela oração, até que estive aqui falando com vocês, para que Jesus venha estar santificando o nosso paladar, para que a gente venha receber as suas promessas a cada momento. Sim, eu gostaria de ler um texto que está em Lucas, no capítulo 9, no verso 23. Nós, né, que somos geração eleita, assim como nós lemos, é o chamado de Deus para nós. Lucas 9, 23. Tem como você ler pra gente? Sim. E dizia a todos eles: se algum homem vier após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. É fácil? Não é. Quando a Isabelle leu o texto falando, né, apresentem os vossos corpos a Deus de maneira pura e santa, os corpos aí a gente poderia falar os 5 sentidos, né? É o que compõe o nosso corpo. Então, aquilo que a gente come, que a gente apresente de forma pura a Deus, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente vê, ouve, aquilo que a gente manuseia, né? E quando a gente tiver aquele sentimento que, nossa, eu sou incapaz, porque todos nós temos esse sentimento. E esse sentimento é bom porque nos mostra a nossa incapacidade para nós confiarmos em quem tudo pode. Ter mais dependência de Deus. Ter mais dependência de Deus. Aí, o que a gente vai fazer? Eu gostaria de colocar aqui um verso de Isaías, no capítulo 50. É um texto para nos dar força em Cristo. Quando a gente vê que parece que não tá dando certo, sabe? Parece que tá difícil demais. Aí a gente vai ler o texto que tá em Isaías, no capítulo 50, no verso 7, 9 e 10. Lê pra nós, por favor. 50, né? Sim, 50, versos 7, 9 e 10. Porquanto o Senhor Deus me ajudará, portanto eu não serei confundido. Por conseguinte, eu tenho disposto minha face como uma perdeneira. Eu sei que eu não serei envergonhado. Verso 9. Eis que o Senhor Deus me ajudará. Quem é aquele que me condenará? Veja, eles todos tornar-se-ão velhos como roupa. A traça os devorará inteiramente. Verso 10. Quem é entre vós que teme ao Senhor, que observa a voz de seu servo, que anda nas trevas e não tem luz? Deixai-o confiar no nome do Senhor e permanecer no seu Deus. Sim, amém. Olha, muitos desejam a recompensa final e a vitória que hão de ser dadas aos vencedores, mas não estão dispostos a suportar a labuta, privações e negação de si mesmos como fez seu Redentor. É unicamente pela obediência e contínuo esforço que seremos vencedores, como Cristo venceu. Jesus está disposto a nos dar essa bênção, da gente conseguir vencer o nosso apetite, da gente conseguir ter domínio próprio, da gente conseguir falar não. Quando alguém vier nos oferecer alguma coisa, não, muito obrigada, né? E permanecer firmes. E as recompensas são certas. Exatamente. Olha só o que diz aqui.
Os que não vencem em coisas pequeninas não terão poder moral para resistir a tentações maiores. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência é possível a todo aquele que quiser unir a sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Amém. Amém. E esse é o desejo para todos nós. E sem contar que o nosso maior exemplo é Cristo Jesus. Se nós estamos fracos, se nós não estamos tendo forças, olhemos para o exemplo de Cristo Jesus, que suportou até a tentação do apetite para nos dar a vitória. Inclusive, nós temos 2 convites para vocês. Um a gente até fez no podcast passado, mas nós estamos aqui fazendo novamente esse convite para vocês, que nós deixaremos um hino, um louvor abençoado para você ouvir aqui embaixo na descrição. O link está aqui embaixo na descrição, que esse louvor mostra que em Cristo nós temos poder para a gente viver em santidade. Nós temos poder para a gente deixar os nossos velhos hábitos alimentares para trás. Nós estamos tendo poder para a gente colocar em nossa vida hábitos que glorifiquem a Deus, para que até na nossa limitação Jesus possa ser glorificado. E que você possa estar ouvindo esse louvor, esse hino, em oração e pedindo para Jesus para que essa venha a ser a vontade dele também para a sua vida. E o outro convite que nós temos para vocês é que nós estaremos deixando aqui embaixo 2 links de 2 capítulos muito importantes de um livro muito especial, onde fala da tentação de Jesus no deserto e a vitória de Jesus no deserto. E ao a gente refletir sobre esses 2 capítulos, nós veremos a preciosidade da gente estar fixando os nossos olhos constantemente em Cristo Jesus, para que assim nós possamos ver que em Cristo nós temos a vitória para estarmos vencendo até o nosso apetite. Que nós possamos a cada dia, a cada instante, pedirmos para Jesus santificar o nosso paladar, para que a gente possa ter a mente do remanescente fiel e sermos fiéis à missão que Jesus nos confiou. E para nós finalizarmos, Sabrina, você pode fazer oração para nós? Sim, vamos orar então. Senhor, obrigada por essas preciosidades em nossa vida. O Senhor sabe o quanto é difícil nós vencermos essas tentações. Por nós mesmos, na verdade, somos incapazes. Mas, por favor, nos dê a vitória com relação ao apetite. Que nós possamos olhar as coisas que não nos fazem bem para a saúde e dizer não, eu prefiro o meu Deus do que este alimento. E que assim o Senhor possa estar nos santificando a cada dia, nos dando comunhão e conexão contigo a cada momento, para que nós possamos ter a mente do remanescente fiel. É isso que agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho e até o próximo podcast. Até mais.